Olá! Hoje nós vamos falar da virtude da fortaleza, que está no período sensitivo aí dos 7 aos 12 anos, que a gente chama da idade de ouro da educação. Por quê? Porque a criança está predisposta a fazer as coisas, ela tem um afã por superação, ela está mais dócil e obediente do que na fase anterior, e a fortaleza é essa rigidez interior, essa coragem, essa audácia para fazer as coisas. Então existem muitos propósitos para a gente viver essa virtude. A primeira ideia seria pensar nas coisas, né? Pensar no que fazer da vida, pensar nos deveres que tem, os deveres em casa, os encargos familiares, os deveres do colégio, que seria o trabalho deles, os deveres com os amigos. Começar a olhar mais para os outros, também está ligado a essa ideia de sair de si, que é fundamental para a gente aprender a amar. E depois, coisas cotidianas, né? Tem milhares de coisas, vamos falar de algumas delas. A primeira delas é aprender a não se queixar, né? Isso aqui é uma coisa que, se a gente sem perceber, às vezes está se queixando. Está falando mal dos outros, a gente falou da sinceridade, né, na semana passada, mas o reclamar do frio, reclamar do calor, de alguma contrariedade, e ter que ficar esperando, né? Outra coisa ligada à fortaleza é a virtude da paciência. Isso as crianças têm que aprender. Um modo de desenvolver essa virtude também é aprender a esperar. Essa questão da paciência, suportar frustrações, ajuda a pessoa a se tornar mais forte, né? E a gente está vendo crianças e jovens cada vez mais fracos, mais frágeis. Então, não se queixar. Outra coisa fundamental, ter um horário para levantar e pular da cama. É uma coisa assim, é um propósito muito bonito, porque a gente tem que se vencer desde o primeiro minuto. Quando a gente se deixa derrotar por esse primeiro minuto, que a gente chama de minuto heróico, né? Tocou o despertador, antes de passar um minuto você tá de pé, o dia já começa com muito mais vigor. E as crianças são capazes de fazer isso sozinhas. Tá? Não precisa pôr o celular. Compra um daqueles despertadores que faz um barulhão e que é super barato, né? Para funcionar, para despertar mesmo. Coloca às vezes um pouco longe da cama, ajuda o seu filho assim com um copo d'água gelada, por exemplo, né? Eu brinco com isso. Mas a ideia é que eles assumam o horário de levantar e levantem. E outra coisa fundamental, que às vezes nós adultos temos mais dificuldade, é o horário de dormir. Então, se você tem que levantar tal hora, faz a conta de trás para frente e fala, eu tenho que dormir tal hora, né? Não adianta ficar até 2 horas da manhã lá vendo série, etc. Você tem que levantar às 6. Eu vou levantar às 6 meio zumbi, né? Meio atordoado. Então, essa é a ideia do levantar na hora. Depois, ter encargos. O que é o encargo? É uma contribuição que se dá para a família. Arrumar a própria cama não é um encargo, é um dever natural. Agora, arrumar a cama do irmão, engraxar o sapato do pai, levar o cachorro para passear, ajudar nas compras do supermercado, são coisas que a gente faz para todos. Então, ter um encargo familiar. Aqui na escola, um tempo atrás, a gente tinha as lideranças, o líder da limpeza, o líder da matemática, o líder da luz, o líder da agenda. O que é esse líder? É um cara que tinha um encargo de ajudar naquele setor. Então, criar esses cargos de liderança em casa, né? E a gente criar esses cargos de liderança no colégio. Outra ideia, procurar comer de tudo, né? Esse é outro capricho que às vezes a gente tem, só quer comer o que gosta, né? E se aprender a se contrariar para comer de tudo é muito bacana. Então, aprender a comer comidas variadas, legumes, frutas, né? A gente falou disso da alimentação semana passada, mas também muitas vezes exige fortaleza. A pessoa se esforçar por comer coisas que aparentemente ela não gosta. Se ela não vomitar, porque o organismo aceitou aquela coisa, então ela pode comer aquilo quantas vezes for. Tá? Depois, acabar o que começou. Olha que coisa bacana. A gente tem mania de começar e largar no meio, né? Quantos cursos de violão que a gente largou no meio, regimes que a gente começou e parou, esportes, né? Então, ter essa ideia de começar e ir até o fim, ou até um estágio adiantado. Se ela começou a fazer judô, faz 1 ano de judô. Vai falar, fiz 1 mês, agora enjoei, agora eu quero fazer karatê, agora eu quero fazer natação.
Não, combina de perseverar. Essa perseverança nas pequenas coisas é heroísmo, tanto para os pais quanto para as crianças. Aí tem várias dicas, mas vocês podem pensar em muitas outras coisas referentes à fortaleza. Uma dica geral para a fortaleza é: não faça pelos seus filhos o que eles podem fazer sozinhos. Desde reclamar de uma nota para o professor, ele pode fazer isso sozinho, quanto arrumar a própria cama, quanto lavar o próprio tênis. São coisas assim, conforme a idade que eles estão, que eles têm que aprender a se virar. E quanto mais eles aprendem, mais autoestima eles têm. Quanto mais a gente faz por eles, mais frouxos eles ficam, mais inseguros eles ficam. Então cuidem da fortaleza, tá bom? Até a próxima.